Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast, hoje com Frederico da GPCom. Tudo bom, Frederico? Rogério, tudo ótimo. Bem-vindo. Hoje falaremos de ensino superior, a qual o Frederico tem muita experiência aí. Vai ser um bate-papo super legal, com muita informação, com muitos insights. E aí, Carlos? Frederico. Carlos Frederico. Isso, é isso mesmo. Mas gosta de ser chamado de Frederico, é isso? Mas, como eu tava... Todos te conhecem, né? Porque Carlos tem bastante, né? Frederico tem menos, então vamos deixar a marca mais forte na cabeça. Isso aí, pega mais, né? Uhum. Então, Frederico, fala um pouco aí da sua trajetória profissional, de como surgiu o teu negócio com a GPCom. Fala um pouco desse trajeto aí. Eu acho interessante quando a gente começa a falar de grandes negócios, né? Ou qualquer negócio. As pessoas sempre têm uma história romântica, né? Sempre atribuem o sucesso do empreendedor e também assim, da onde veio o teu insight, da onde você conseguiu isso, né? Como que você criou. E eu falo, o meu foi muito pelo acaso. Eu sou professor há mais de 25 anos, professor de ensino superior, e foi uma professora que me chamou para contar a minha história de vida dentro do que eu vivia dentro da faculdade. Então era uma época que eu sempre comento assim, que quando a gente passava no vestibular, a gente cortava o cabelo. Né? O pessoal fala, mas eu lembro. Mas passar no vestibular era uma coisa assim fantástica. Sim. Então... Sonho de todos, né? O edital ficava lá na Gazeta do Povo, né, pregado na parede, ali na Praça Osório. Então, era uma coisa diferente do que acontece hoje, né? E a educação sempre permeou a minha vida. E eu comento com todo mundo, e isso não é história. Não é de que, porque é professor, fica falando. Não. Eu estou falando como negócio. Não é? Se não fosse a educação, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Então, eu falo que uma das coisas que acontece muito é que você precisa ter aula com pessoas das quais você tenha reconhecimento, das quais você se espelha e você diz assim, puxa, eu quero ser igual. E hoje a gente tem uma situação muito complicada na educação, onde o aluno ele vai para a sala de aula e ele olha para o professor como se tivesse assim, poxa, mas o meu professor não ganha bem. Né? E é uma situação que não é legal, porque se você tem um professor que você não acha que ganha bem, que a profissão não é reconhecida, você não vai querer ter a mesma profissão do professor, que é a principal profissão que existe. E aí, vem o acaso, não é? O acaso, porque eu trabalhava em algumas instituições de ensino diferentes, então dava aula em algumas que eu digo 2 ou 3. E eu tinha alguns amigos que perguntavam, como é que tá fulano, como é que tá? E eu sempre falava, sempre sabia onde estava alguém. E aí, na trajetória, eu lembro que eu era representante de turma na escola, depois fui representante de turma na faculdade. E aí, eu sempre via que eu estava no meio, no centro das relações pessoais. E aí, marcamos um almoço, porque os professores sempre perguntavam onde estava. Eu falei, marquem lá um almoço para saber como é que tá. E um professor falou, então marca. E eu marquei o almoço e nós fomos. E à tarde, um desses professores me ligou e falou, Fred, foi muito legal a nossa reunião lá, foi bem interessante. Só que tem um professor lá que eu sei que tem vaga na faculdade dele. Mas eu mando o currículo e ele não me recebe. Não recebe porque o volume de trabalho é grande. Então, às vezes, passa despercebido mesmo essa situação, mas eu vou ligar lá. Liguei para o coordenador e falei, tem um professor super bom que estava no almoço e tal. Recebe ele. E ele marcou e recebeu e contratou o professor. E a pergunta é, você acha que o professor ligou para me agradecer? Não. Porque ele saiu correndo dali e foi preparar a aula. E o coordenador também não me ligou para agradecer, porque ele já foi atender aluno. Ele sabe do volume de trabalho que tem. E um belo dia, esse professor, um amigo dele falou, que legal, você está dando aula na faculdade e tal, como é que você conseguiu? Daí ele falou, deu o meu cartão de cidadão e falou, liga para esse cara, que esse cara é um emprego. Eu falei, estou em casa, recebo um e-mail. Olá, Frederico, você não me conhece, né? Eu sou fulano de tal, e me falaram que você é um emprego. Eu falei, emprego? Falei, o que você faz? Ele disse, sou professor de contábeis. Daí eu fui lá, peguei aquela lista dos professores e coloquei, alguém precisa de um professor de contábeis? Daí recebi um outro e-mail. Não, mas eu preciso de alguém de física. Falei, cara, física não é minha área é gestão. Né? Eu sou do marketing, empreendedorismo. Peguei a minha lista e mandei, olá pessoal, vocês conhecem alguém de física? E o professor falou, minha irmã é professora de física. Só para ser mais rápido, 6 meses depois o Google bloqueou minha conta dizendo que eu estava mandando spam.
Era no tempo que a gente pedia para ter conta no Gmail e tal. E eu tinha mais de 500 pessoas já. Coisa assim, do nada. Então eu falo, foi bem do acaso. Aí a pessoa falou, nossa, que ideia fantástica que você teve. Não, foram as pessoas que foram. Poder das conexões que foram criando Foi incrível, assim. Daí eu falei, puxa. Daí tinha os meus amigos da faculdade principal. Eu reuni com eles e falei, vamos, olha que legal isso aqui, vamos. E os almoços continuaram. Todo mês continuou o almoço. E o almoço é uma coisa que tem até hoje, tá? A gente tá falando de 19 anos, tá? E o pessoal fala assim, pô, e a ideia do almoço também foi super boa. Aconteceu naturalmente. E continua hoje. E a gente fala assim, pô, por que é quinta-feira? Sempre na primeira quinta-feira do mês, tem as suas variações aí. Daí eu falo, é na primeira quinta, porque é onde o pessoal recebe, né? Então o pessoal, não, tudo tinha o porquê, mas não era algo premeditado. E aí, vamos adiantar um pouquinho, porque são aí 19 anos de história, né? Eu estava muito bem posicionado na minha carreira. Trabalhei na Prefeitura de Curitiba também, com desenvolvimento econômico, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei na indústria. Então isso dentro da sala de aula me ajudava bastante, porque é o que o aluno quer. O aluno ele não quer alguém que chegue e diz qual é a folha do livro que ele vai encontrar. Ele quer resolver o problema dele amanhã na empresa. Sim. E aí, atualizando, né? O GPCom hoje nós temos mais de 7 mil professores cadastrados. É orgânico, tá? Não tem nada de... Tráfego pago? Não. Não que eu não acho legal, mas assim, hoje, se eu fizer o tráfego pago, derruba meu sistema hoje, porque eu não consigo hoje atender todo mundo, né? A gente funciona de forma natural essa técnica que você usa. E nós continuamos disponibilizando vaga de emprego para professor, para profissionais da área da educação, e mais ainda, para pessoas que têm uma formação sólida, não é? Então, porque hoje nós temos professores, nós temos conteudistas, que são pessoas que desenvolvem material para educação à distância, e nós temos pessoas para trabalhar em cursos livres. Não necessariamente tem a formação do professor, mas que vai se dar super bem em sala de aula também. Tem experiência, né? Então hoje nós temos 7 mil professores cadastrados na nossa base. Todos os anos nós disponibilizamos entre 3 a 5 mil vagas de emprego ou vagas para profissionais da área da educação, basicamente ensino superior. Então semanalmente nós temos muitas vagas. Hoje eu tenho mais de 100 vagas disponíveis. E o que acontece é que antes era presencial, daí vem pandemia, migra muito para o EAD, já vinha o EAD crescendo, migra e hoje eu tenho vagas para o Brasil todo. E eu falo para o mundo todo e para o planeta, né? Porque hoje no EAD você trabalha em qualquer lugar. Eu tenho um professor hoje na Alemanha que desenvolve projetos meus aqui. Nossa, interessante. É bem interessante. Então o GPCom é uma plataforma onde se concentra essas vagas e as pessoas que têm interesse se interrelacionam com esse aplicativo ou modo web. É uma plataforma onde o professor se cadastra, encontra a vaga dele. Existem as formas de assinatura, né? Porque sempre foi... não era cobrado. Só que eu trabalhava, estava bem posicionado, tinha terminado meu mestrado, coordenava curso, a minha carreira estava em ascensão. Só que sempre tem que acontecer, para a maioria das pessoas, tem que acontecer alguma coisa para mudar de vida. Ou é perder o emprego, ou é passar por alguma situação de saúde. E o meu foi ao contrário, né? A minha filha nasceu. Minha esposa chegou e falou, ó, estamos grávidos. Né? Então aquilo ali mudou a minha cabeça. E quando a minha filha nasceu, eu já não tinha mais vontade de trabalhar. E eu falo para todo mundo, eu falo para ela, né, ela tem 13 anos agora, né, e eu falo sempre, ela acabou com a minha carreira. Porque entre ir para uma reunião e ficar em casa cuidando da minha filha, não tem coisa mais especial do que a gente fazer isso. E ali a minha cabeça mudou, eu já não queria mais fazer nada que não fosse estar em casa. E aí o GPCom começou a tomar muito tempo da minha vida também. Começou a vir do Brasil inteiro. E o GPCom nasce em que momento? Há 3 anos atrás? Nesse momento? O GPCom nasce em 2005. 2004 para 2005 começaram os almoços, assim. E foi até 2013 como uma confraria, um bate-papo de professores. Nós tivemos almoço que tínhamos mais de 100 professores. Uma coisa assim, e de várias áreas do conhecimento.
né? E aí foi aparecendo o nome GPCom, e o meu nome, né, estava nos lugares da pessoa que arrumava emprego. Só que chegou um tempo que eu já não conseguia mais fazer isso, porque eu tinha família, né, todo mundo tem a sua família para criar, você tem o teu trabalho, daí eu tinha mais um outro negócio Suas demandas. que não dava dinheiro. E é isso que eu falo, é importante a gente pensar em monetizar tudo, né? Sou um professor de empreendedorismo, o negócio é para dar dinheiro. Sim. Né? Daí eu tenho escutado muito isso nas mentorias, assim, o meu propósito. Falei, teu propósito a gente conversa depois. Vamos falar aqui, vamos falar de dinheiro. Porque, e aí até um parênteses, né? Sempre é culpa do empresário. Né? Tudo é porque o empresário. Eu falei, mas é o empresário que gera emprego, não é? Porque o empresário é o empregador. Cara, é ele que gera emprego. Se você está insatisfeito, monta um negócio. Mas a minha visão é essa de professor de empreendedorismo, não é? E aí eu falei, puxa, o que eu tenho que fazer? Para eu ficar em casa, cuidando da minha filha, eu preciso ter um negócio. E eu já estava, o GPCom aqui de tanto trabalho, eu falei, sabe de uma coisa? Já não estava mais legal no meu trabalho. E deu certo de eu sair e montar algo que eu pudesse aliar o que eu gosto, que era, né, tá com a minha filha, cuidando da minha filha, cuidando da minha família. E com trabalho home office. Então eu já venho do home office lá desde 2014. 13, 14 já era home office. Legal. E me diz uma coisa, uma curiosidade minha. Em determinado momento da história, né, recente, os professores eram acadêmicos que se formavam na faculdade, faziam mestrado, doutorado, PhD, iam para a academia ensinar. Num determinado momento, isso ficou mesclado, né? Tendo esses acadêmicos e trazendo profissionais no mercado para dar aula. Sim. E você, com certeza, participou dessa transição. O que você achou disso? Você acha que é importante a riqueza de conhecimento dentro das organizações trazer para a academia e também atrelar os acadêmicos com formação acadêmica? Não sei se eu fui claro. Muito. O que acontece é que nós temos muitos desafios. Tá? Então, basicamente, eu vou separar em licenciatura e no bacharelado. Tá? Bacharelado / tecnologia, né? Que são os cursos que vão no centro do problema, né? Os cursos de tecnologia. Então, na licenciatura, o professor que ele é acadêmico, que ele é a pessoa, é o estudioso, é o que vem da essência mesmo, né? Da didática. É muito importante esse professor, o professor da sala de aula, o professor que tem um fundamento muito sólido. Não que o outro não tenha, ele precisa também. Tá? Então, assim, na licenciatura, nós precisamos dessas pessoas. Do acadêmico, com aquele que a gente sabe quem é. Não é? Isso se confundiu muito com o tempo. Não é? A gente achava que isso tinha que ser para tudo. Tanto que hoje, eu converso com muitas pessoas que falam assim, mas eu não tenho mestrado, eu posso dar aula? Sempre pode, como especialista e até como graduado, para uma esfera que você possa, para uma modalidade. Então, ele é muito importante que você tenha uma formação sólida. Tá? Só que para o bacharelado e para tecnologia, é muito importante ter gente que tenha conhecimento de mercado. Como é que você vai ter um professor do curso de administração que nunca foi gestor de um negócio? Como é que você vai ter aula com um professor de empreendedorismo que nunca empreendeu? E agora nós vamos escutar, depois você vai escutar muita gente lá, fazendo os comentários. Porque pode falar o que quiser. Você é um acadêmico. Você aprende a nadar nos livros. Difícil, né? Vai jogar na piscina. Mas o professor, doutor, ele tem... eu bato palmas para essas pessoas. Mas a gente precisa mesclar com gente de mercado. Precisa ter, a cada momento a gente precisa ter esse pessoal. E aí é o que... Educação física é um curso que tem licenciatura e bacharelado. Licenciatura, né? Então a gente sabe que tem essa formação acadêmica, onde ele vai estar lá, vai estar na sala de aula, vai dar aula. E você tem o bacharelado, que é o pessoal que vai, entre outras áreas, e tem várias vertentes aí para cada um dos cursos. Mas é quem vai estar no mercado. Tá? Então isso é muito importante. Uma das coisas que eu falo, e é o que eu falo para as pessoas, antes de criticar, pense um pouquinho. Tá? Você tem gente que fez curso de farmácia. Estudou todos os anos para ser um excelente farmacêutico. Ele sai e monta uma farmácia. Ele quebra. Na maioria das vezes ele quebra. Por quê? Tem gestão, né? Porque a farmácia é gestão.
E ele tem um semestre de gestão. A culpa não é dele, a culpa é da instituição de ensino que não preparou. Então a gente tem esse farmacêutico que ele vai para o laboratório, ele vai trabalhar com pesquisa. Cara, é isso que a gente imagina. Mas a culpa é da instituição de ensino, que não colocou ele para fazer a gestão. Isso acontece com todo mundo, tá? Se a gente falar de todos os cursos aqui, eu vou te dar exemplo de todos os cursos. Como é que a gente precisava melhorar a grade? O grande problema é que quem constrói a grade é quem? Geralmente é alguém que está sentado lá na instituição de ensino que não tem conhecimento no mercado, e quando tem conhecimento no mercado, às vezes não conhece da formação da licenciatura. Então, e a gente está sofrendo isso agora, né? Nossas políticas públicas estão baseadas em pessoas que não têm competência, na maioria das vezes, tá? Mudando um pouco de assunto agora, um pouco no mercado editorial. Opa. O mercado editorial foi muito forte durante muito tempo, né? E com a advindo da internet, ele sofreu vários baques, principalmente nas grandes corporações de varejo, né? Que tinham grandes posições na maior parte do país. Fala um pouco disso, da tua experiência. Eu sei que você também escreve livros. Como que foi esse impacto? Vamos lá pro acaso, mais uma vez. Coordenava curso num grande grupo educacional do país. E, como coordenador de curso, eu escolhi os professores que davam aula e as pessoas que escreviam os livros que acompanhavam as aulas. E um belo dia o professor entregou uma entrega. E ele falou, não vou entregar. Eu falei, professor, mas nós precisamos, temos alunos na ponta, nós precisamos. E daí a instituição tem uma editora, e a editora-chefe me encontrou e falou, mas dá o teu material. Eu falei, não, é material, tem condição. Eu falei, claro que tem, assisti tua aula. Você tem material bom? Você tem material... Eu falei, tá, então eu vou te mandar, mas é que o meu material é um material que eu escrevo porque eu falo. Né? Eu sou melhor falando do que escrevendo. Daí ela falou, tá, mas me manda. E eu peguei, mandei o meu material escrito para ela. No outro dia ela me ligou e falou, tá pronto. Eu falei, como? Ela falou, tá pronto o material. É só a gente trabalhar um pouco aqui nas referências. Eu falei, eu tenho todas as referências, só que eu vou te dizer assim, foi muito rápido. Em um mês eu estava com o livro pronto. Mas é um material da vida, né? Então não é um mês do livro. Então foi mais um acaso, por uma necessidade. Esse livro hoje tem mais de 120 mil exemplares, está pelo Brasil inteiro. Mas é porque ele está vinculado a um curso de AD. Legal. E eu falei, poxa, e foi o primeiro livro... Qual o título? Desculpe. Marketing, o que é, quem faz, quais as tendências. Ele está também nas plataformas, aí o pessoal pode comprar também. É incrível, né? Porque esse livro, a editora falou para mim, vai ser o nosso primeiro livro em linguagem dialógica da instituição. Eu falei, tá, mas o que é, né? Explica para mim a questão da dialogicidade. Ela falou, é o livro que a gente lê e parece que está conversando com a gente. Eu falei, cara, mas isso não tem? Ela, não. Eu falei, não, mas tem que ter. Né? Daí eu lembro, um livro agora que está... Essa expressão eu não conhecia, para mim é nova. A expressão, a forma sim, como muitas expressões que a gente não sabe, mas é dialogicidade. Tem o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que aconteceu, né? A gente olha assim e fala, nossa, todo mundo já leu, muita gente leu Memórias Póstumas. E teve uma americana agora que leu. E ela fez uma postagem falando que foi o melhor livro que ela leu no mundo e tal, e daí estourou, né? Tá todo mundo voltando a ler. E ele começa, né, com o Verme conversando. E você olha e fala, puxa, a gente tem isso há tanto tempo, por que a gente não escreve dessa forma? E aí, tô eu no GPCom muitos anos depois. Meus professores, eu queria escrever livro. Eu falei, então vou montar uma editora. Isso foi na pandemia. Que legal. E o GPCom tem uma editora. Tem uma editora, né? Hoje nós fazemos isso dentro do GPCom também, entre outras coisas, né? O GPCom não é só a plataforma. O GPCom tem mentoria, tem cursos livres. Então, quem quer fazer transição de carreira também procura o GPCom. Nós temos contrato com grandes instituições de ensino, onde eles nos demandam professores, né? Só uma instituição de ensino esse ano nós posicionamos 200 contratos. 200 disciplinas foram fechadas entre o GPCom e essa instituição de ensino. E aí, se você recebeu... Você tem um parceiro, o Conte, que é nosso conhecido, Alexandre Conte, que me chamou. Nós somos amigos há muito tempo, somos professores, ele faz parte do GPCom. Ele esteve aqui também no episódio.
Legal. Eu falo, o coach é um nerd, cara. Sabe, é um professor nerd que... Antigamente a gente falava nerd, a gente olhava com aquela cara. Hoje você fala nerd, pô, você quer estar perto, né? É. E o coach é uma dessas pessoas. Legal. E ele falou, vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café. E ele falou, cara, a gente tá escrevendo um livro. Eu falei, sério? Foi logo depois da pandemia, né? Começou a abrir. Daí eu falei, eu tenho uma editora, né? Daí ele falou, você não me falou que você tinha editora? Eu falei, também, você não me chamou pro livro? Não é? Então... Daí ele falou, cara, me manda o orçamento. Fui para casa à tarde, ele me cobrando, manda o orçamento. Bom, só para encurtar a história. Ele tinha várias editoras grandes, editoras do Eixo Rio, São Paulo, e o nosso orçamento, não pelo preço, ele falou, não é o menor, mas pela qualidade do que você está dizendo que vai ter o nosso livro. E eu falei, porque o livro para nós é uma experiência, não é sobre diversão. Entre drones e dinossauros. E daí eu falei, pô, deixa eu ver esse livro. E eu me apaixonei pela temática, os autores são pessoas fantásticas, cada capítulo vai fazendo com que você queira ler mais. Eu falei, eu vou editar esse livro. Né? Aí deu certo. Deu certo, consegui ter a aprovação, né, do grupo. E nós lançamos hoje no mercado editorial, para você lançar um livro, 1000 livros é muita coisa. Para que você tenha uma ideia, nós lançamos Drones e Dinossauros com 2.500 exemplares e 95% foi escoado na primeira semana. Uau. Fizemos um lançamento muito bom, 350 pessoas, teve um lançamento e hoje está em tudo quanto é lugar. O governador tem o livro, o vice-governador tem esse livro, o prefeito, a associação comercial, Sebrae, muitas pessoas no nosso entorno trabalhando também para fazer com que isso funcionasse bem. E aí o que acontece? As pessoas me perguntam, tem ele digital? Não tem digital. Por quê? Não, porque ainda não tem digital. Porque a gente está trabalhando no livro físico. Eu gosto do livro físico. Daí as pessoas falam, mas isso é da geração. Não é da geração. A minha filha gosta do livro físico. Sabe quantos livros digitais eu li este ano? Nenhum. Quantos você baixou? Muitos. Eu tenho plataforma de livro físico comprada para ler o que eu quiser. Eu não me adapto. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de sentir o cheiro, né? A tangibilidade do livro. E para o autor, o livro físico é o que vende. Claro, se ele tiver público. Então, o que aconteceu? As livrarias sofreram muito com o que você me perguntou. Mas o mercado editorial aumentou muito. A gente tem muitos lançamentos de livro. Tanto que as editoras que restaram, eu falo, ela não vende livro, ela vende espaço na gôndola. Quando você passa na livraria e tem aquele livro na frente, pode saber que a questão comercial ali foi muito mais forte do que o preço do livro, do que quanto custa o livro. E eu falo, eu estava vindo agora, escutando no rádio, eles falando a gente está no mês da conscientização da fertilidade, acho que é isso. E eles falando, né, plantar a árvore, ter um filho e fazer o livro, né, então todo mundo fala disso o tempo todo. E eu falo, cara, o livro, ele é muito legal. Seja para contar a sua história de vida, seja para você... pode ser ficção, pode ser para você fazer relato do que você leu. É muito prazeroso. E eu acho que é importante porque a gente deixou de escrever. Então a gente precisa voltar, né, nisso. Eu falo, nada melhor do que você escrever um livro. Tá? Que as pessoas falam, por onde eu começo? Deu pela primeira página. Né? Senta e escreve sem responsabilidade, sem nada. Vai escrevendo. Escrevendo, depois a gente formar. Deixa que o resto eu faço. Né? A pessoa fala para mim assim, o que eu preciso fazer para ter um livro? Eu falei, escreve. Né? Põe no Word. Qual é a margem? Então não faça nada. Faça o que você quiser. Só você me mandar o Word, que o resto eu faço. E o Drones é um livro que, assim, a parte gráfica, né? Ele é muito bonito. Ficou um livro que ele trabalhou bastante. Eu tive o prazer de dar uma folheada nele, é realmente bem legal. E é assim, o nível de exigência daquele pessoal, dos autores, é muito alto. Né? Então a gente trabalhou bastante no livro. E a gente sabe, quanto maior a régua, mais alto a gente vai, e é o que a gente chama de qualidade, né? Perfeito. E aí, pegando já um gancho do que você estava dizendo, o impacto da digitalização, né? É claro que o mercado ele tem espaço para todo mundo. Para o livro físico, para o livro digital, né? Para o EPUB, enfim. As pessoas consomem o que elas querem. Mas o livro físico, na tua opinião, ainda ele é mais consumido, vamos dizer assim. Até porque muita gente não tem acesso, né, a essas questões digitais no país. Eu falo assim,
problema é de onde vem o número, né? Então a gente não sabe qual é... Que é real, que não é. O que é real e o que não é, né? Certo. Então, quando a pessoa vem falar comigo assim, eu quero colocar meu livro na Amazon. Eu falei, você quer colocar seu livro na Amazon ou você quer ganhar dinheiro? Primeiro que ganhar dinheiro com o livro é muito difícil, né? Você tem que ser uma pessoa muito famosa e vender muito para você ganhar dinheiro com o livro. O livro, ele te dá legitimidade, te dá notoriedade, te coloca onde outras não te colocam. Ele faz a diferença. Então, é assim, mas eu já te digo, para você ganhar dinheiro com o livro digital, é muito difícil. Se você está pensando em monetizar, não é fácil. Tá? Mas nós fazemos também. Né? Tanto que os drones, nós temos... o drone vem de um grupo, né? O The Masters, que foi criado também aí pelo Conte e pelo professor Nascimento, que são autores. Então, hoje você entra na loja do The Masters e você compra o livro físico. Porque a gente consegue ver que isso ainda é interessante para o autor. Não vai deixar ele rico, né? Mas ele paga a obra, porque é um investimento. É um investimento grande para você fazer isso. E é isso que as pessoas têm que começar a fazer, tá? É o que eu tenho dito para as pessoas. O livro custa menos do que o mês de Netflix. Não que você não tenha que ter a Netflix. Você tem que ter a Netflix também. Se você gosta, tem. Claro. Né? Mas... eu não gosto de ler. Eu também não gosto de ler. Se um professor não gosta de ler, eu falei, não, é que é assim, existem outras coisas mais prazerosas. Na praia. Eu falei, eu leio na praia. E eu falo, quando você vira a última página do livro, você fala, cara, que fantástico que foi isso. Né? Que história foi essa? Olha o quanto isso é importante. Prazeroso. Mas é porque antes a gente falava assim, põe o filho de castigo, vai ler. Então, para ele ler é castigo, e não é castigo. Né? Ele te abre 1000 possibilidades, ele te mostra o mundo, né? Abre um mar de oportunidades, né? Existem clássicos, assim, que tem... Hoje você pega lá, você está assistindo um filme, tem alguém lendo o livro. Você vê uma novela, tem alguém que fala que lê o livro. Você vê... Ele vai fazer parte da sua vida por toda a vida, eu espero, né? Sim. A gente sabe que a qualidade das informações hoje não é igual era antes, né? Antigamente. E a produção das obras eu imagino que seja a mesma coisa. Da tua análise, assim como que está hoje. Porque todo mundo hoje escreve, né? Escreve o que é bom e o que não é bom. Um dos maiores comunicadores que a gente sabe que existe começou vendendo pente no viaduto. Quem é esse comunicador? Silvio Santos. Quem falou que ele fez isso? Né? Pode ser que ele tenha feito isso um dia. Mas a gente precisa dos heróis, né? Silvio Santos é fantástico. Eu falo assim, cara, é uma unanimidade. Eu acho que não tem quem não admire. A história dele é verdadeira? É. Mas quem contam, aumentam, não é? E é assim que acontece. As pessoas aumentam, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque a fake news sempre existiu. Sempre existiu. A gente sabe disso. Cidade pequena, o que é fofoca? Não é? E o pessoal fala, de tanto contar uma mentira, ela vira verdade, né? É isso que todo mundo falava. Então sempre teve. Claro que agora, com a velocidade, ficou muito mais fácil, né? Da internet, muito amplificado, muito tudo, né? Tudo é uma escala. E isso mata. Isso acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a carreira de uma pessoa. Então, o problema não é a informação, não é a fake news. O problema ainda é não tem outra palavra, é o bandido. Né? Então, é assim, o problema é a informação. Não, o problema é o bandido. A gente tem que ver quem que está fazendo isso. Né? E é o grande desafio hoje. A gente vai sofrer muito ainda pela frente, né? A inteligência artificial vai fazer com que daqui uns dias nem eu nem você estejamos aqui. Eu vou estar na minha casa, você na sua. E a gente vai ter o nosso avatar muito mais perfeito do que a gente, né? Porque vai tirar a ruga, vai dar uma... A voz é a mesma. E o conhecimento... Hoje para você ter uma ideia, hoje eu tenho possibilidade de subir todo o conteúdo que eu criei, todo o conteúdo que eu leio, todo o conteúdo que eu tenho acesso para uma inteligência artificial e ela entender como eu escrevo e ela escrever tudo isso com base no que eu subi. Inclusive, essa nossa conversa aqui. Eu posso subir, ele transcreve tudo e ele faz todo o nosso material. Ou seja, daqui sai um livro. São as conversas. Esse é o mundo. Então, sempre tem algo para o bem, como tem algo para o mal.
E a inteligência artificial? Fala um pouco dela, o que você acha? Eu acho que ela vai facilitar tanto o nosso trabalho, né? Fala, antigamente a gente... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, assim, e ela falou assim, você estudou muito na sua vida? Eu falei, estudei muito. Eu fui... Estudar muito é ir muito para a aula, né? Eu falo também ir muito para a aula. E você pegar um livro e você começar a pesquisar no livro, cara, dá um trabalho absurdo. Agora, com a inteligência artificial, para eu fazer uma pesquisa é muito mais fácil, muito mais rápido. Ela me entrega muito mais. A partir daquilo, eu crio outros. Para criar, eu preciso estudar. Para você utilizar ChatGPT, você tem que entender o que é um comando. Então não é ruim. O professor fala, porque o material... Eu falei, para o aluno criar um material no ChatGPT, numa inteligência artificial, em qualquer ferramenta, ele tem que ter estudado. E esse é o grande desafio. É saber que as pessoas estão estudando, mais uma vez, para fazer algo bom. Tá? Porque não é só criar o material. Quem cria o material tem que ler o material. Quem lê o material tem que analisar esse material. Quem analisa o material vai dizer se ele está bom ou não. Então, vai chegar um material com muito mais qualidade na minha mão. E cabe a mim, como professor, saber se aquele material procede ou não do aluno. A gente sabe de quem vem, né? A gente convive em sala de aula com o aluno. A gente olha e sabe assim, não foi ele que criou isso aqui. Então, tem que ser relevado. Muita coisa? Tem que se entender. Mas há quanto tempo a gente ouve falar de ChatGPT? 1 ano? No máximo? 1 ano? Sabe? Então é assim, vamos conhecer, vamos estudar, vamos ver o que ele é. Ele vai tirar muito emprego. Assim como as máquinas no campo tiraram emprego. Os robôs tiraram, não? Na verdade, não tirou emprego. Faz com que aquele emprego migre para uma outra. E é isso que vai acontecer. Criando novos professores. Robô, né? Nossa, o robô vai tirar o emprego. Ele vai tirar o emprego daquele que eu não quero, né? Ou a gente ainda quer ficar fazendo esforço repetitivo? Não. Nós queremos pensar. E eu acho assim, nós estamos criticando muito, falando muito, sem entender. Questão de tempo. Mas eu gosto bastante. Faz coisas fantásticas. E você acha que a qualidade do aprendizado do aluno ou do profissional para a formação de novos profissionais, isso você acha que vai piorar ou vai melhorar? Eu não tenho como piorar, tá? Eu acho que a gente chegou no fundo do poço. A gente chegou numa situação que, a partir da hora que a gente começa a discutir que ou a gente muda agora, e a gente tem lido muito que essa é a primeira geração que sabe menos do que a geração anterior, isso é preocupante. Quando a gente fala também de geração, a gente está falando de pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso ao material, e uma outra parte que tem um acesso muito maior do que a gente tinha. Eu falo, hoje qualquer criança que tem acesso, né, aos meios de comunicação, ele pode entrar e fazer um tour na China. Coisa que a gente não sabia nem onde achar a China no mapa. Então, a gente tem um país que é tão grande que a gente pode discutir todos os modelos de educação possíveis, tudo que a gente possa fazer. E eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez melhor a base, não adianta, porque senão eu vou pegar alguém que eu não consigo nem fazer com que ele cresça um pouco. E as pessoas me questionam muito, né? Eu falo assim, não adianta, a gente tem que aumentar a carga horária de matemática e português. Matemática e português. Aí a pessoa fala, pô, mas e as outras? Eu falei, todas as outras vêm daqui. Oriundas, né? Eu acho assim que o fator humano ele ainda prevalece, né? A pessoa que quer realmente estudar, ela vai estudar. E a pessoa que quiser dar o jeitinho, ela vai dar, né? Essa questão humana, ela vai persistir vindo o ChatGPT, vindo a inteligência artificial e vindo coisas que a gente nem sabe que vão vir ainda, né? Eu lembro que chegou uma época que a gente falava assim, fulano não sabe fazer nada, vai ser vendedor, né? Hoje, se você falar que você é vendedor, chove gente procurando você. Hoje, para você achar um vendedor bom, é difícil, porque ele está empregado e ganhando bem. Para vendedor não falta emprego. Para ser um bom vendedor, comunicação. Isso é inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano, não adianta. Então, mais uma vez, porque tem o chat, porque tem isso, porque tem aquilo. Cara, a diferença é o ser humano. É você que vai fazer a diferença nesse mercado. Max Geringer, colunista, um cara assim, super conhecido. Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, assim. É um cara super simples, muito gente boa. Eu falo, cara,
Você imagina, né? Bem acessível. Nossa, cara, gosto bastante, assim, não só como profissional, mas como pessoa. E teve uma empresa que ele foi contratado, foi ser diretor dessa empresa, e ele chegou e chamou os funcionários e falou: olha, pessoal, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é com que vocês aprendam o idioma. Então, chamou todo mundo lá dentro do auditório e falou: ó, quem quiser aprender o idioma, fica aqui na sala. Quem não quiser, não tem problema, pode. As pessoas saíram, foram embora e tal, ficaram alguns. Ele falou: ó, segunda-feira de manhã, primeiro horário, nós vamos ter o professor aqui na sala de aula. Segunda-feira chegaram lá, todo mundo sentou, ele falou: queria apresentar, essa aqui é a professora fulana de tal, ela vai dar aula de português para vocês. Certei. E é isso mesmo. A gente precisa saber falar, a gente precisa saber escrever. E é isso, a gente ficou muito longe disso. E as pessoas que fazem isso hoje são as pessoas que se destacam. Porque eu quero ser youtuber. Você sabe escrever? Vai passar vergonha. Tem que saber escrever, tem que saber falar. Então eu falo assim: vamos trabalhar lá na base, português, vamos trabalhar matemática, que depois da matemática a gente vai para física, a gente vai para química, a gente vai para ciências, depois a gente pode ir para o espanhol, para o inglês, para... mas assim, se eu não sei português, eu não sei matemática, o que eu vou saber? Porque eu quero saber computação. É matemática, amigo. Tudo está atrelado, né? Então é assim, não adianta. Vai ter que ter uma quebra muito grande, né? O MEC agora acabou de instituir... Agora você não pode abrir nenhum curso na licenciatura, nenhum polo de EAD, nenhuma nova faculdade até março do próximo ano, que eles estão criando os instrumentos de avaliação. Mas é assim, quem é que está legislando? Quem é que está lá? O que entende de educação? Né? Eu estou falando de educação de professores, eu não estou falando de política. E esse foi o grande problema. Você tem uma interferência política, porque a gente sabe isso desde os primórdios, que o problema de ensinar o povo a ler e escrever é que o povo começa a pensar. E quando você pensa, você escolhe melhor. Certo. E hoje a gente vê no mercado, agora falando de negócio, né, que grandes grupos compraram grande parte aí das faculdades, universidades brasileiras. E a universidade pública, né, ela tem suas excelências, mas também tem os seus desafios. Como que você viu esse movimento de negócio, né, de business, desses grandes grupos trazendo, monopolizando essas compras e a qualidade, né, que posteriormente veio depois? Eu sou uma pessoa que é ligado muito à educação e meus negócios são da educação, mas eu não tenho medo de dizer que isso atrapalhou a educação. Daí você vai falar: pô, Fred, mas você tem contrato com esse pessoal? E aí? Capacidade de pensar me faz não deixar atrelado a isso que eu não possa falar. Ao mesmo tempo que eu vejo que a educação precisa de recursos para oferecer mais. Escolas particulares usam melhores recursos para fazer com que os alunos tenham melhores aulas. Isso é fato. Os melhores professores que recebem mais estão na iniciativa privada. Isso é fato. Não, mas a pesquisa... Não tem. Se não fosse assim, as pessoas que estivessem fazendo licenciatura não queriam estudar na faculdade, nas escolas A, B e C. Você pegar as 5 melhores escolas de Curitiba, do Paraná, do Brasil, elas são privadas. Mas o ensino superior são federais. Claro, porque daí você tem professores que trabalham em pesquisa. E aí é uma outra situação. Mas vamos falar agora do business, do negócio. A minha briga sempre na educação foi que eu sou uma pessoa da educação que penso muito em negócio. Porque o negócio é que vai trazer melhores recursos para dentro da educação. Isso é básico. Isso é óbvio. Se eu pudesse ter alunos trabalhando comigo que não precisassem trabalhar às 8 horas por dia, que pudessem trabalhar com pesquisa, e a indústria pagasse a pesquisa desse aluno, você já parou para pensar o que a gente ia ter nesse país? Esse é o grande desafio. É fazer com que a indústria, o mercado, esteja muito próximo da educação. E a gente tem elas muito longe. Então, os grandes grupos vêm interessados em não melhorar a educação e sim ganhar dinheiro. Fato. E desafio qualquer um que venha dizer que não. Puramente money. Para provar que isso é diferente, eles vão ter que suar, né? Eles vão ter que suar. E não acho que seja errado para o gestor buscar recursos financeiros para melhorar. Não vejo errado isso. Mas assim, não esquece, né?
que a educação ela é muito importante, precisa de gente boa aqui. Eu preciso de professor pesquisador, eu preciso de material de qualidade, eu preciso ter aulas de qualidade, eu preciso oferecer... E a gente tem uma discussão, né? O que é qualidade, né? Eu falei, é fazer a sua melhor entrega. É fazer a sua melhor entrega. E você tem que medir lá no mercado. Né? Quem sai dessa instituição de ensino vai para onde? O que ele faz, quando ele faz, por que ele faz. Melhores escolas formam melhores alunos. Ah, isso não é regra. Não é regra. Então imagine, se eu tiver o melhor aluno com oportunidade de entrar na melhor escola. Imagina que a gente vai ter na saída. É isso que eu falo. Todos os países fazem isso. Uma discussão que a gente escuta. Porque na Finlândia, eu falo, eu não escuto Finlândia, cara. Sabe o tamanho da Finlândia? Ah, porque a Suécia... Sabe o tamanho do Paraná, perto da... É muito mais fácil fazer educação na Suécia do que você fazer no Brasil. Sim. Você conhece o Amapá? Só no mapa. Eu fui para lá. Já fui para o Amapá, já fui para Rondônia, já fui para todos os lugares dar aula. Esse país é um absurdo o tamanho desse país. É muito difícil mesmo. Se eu acordasse amanhã presidente do Brasil, cara, eu ia te dizer... Desafiador. Eu não sei o que seria da minha vida, porque talvez eu parasse de dormir. Não tem como. Né? É assim, você trabalhar hoje com quem a gente tem hoje fazendo as políticas, fazer com que o país saia de onde ele saiu. Não adianta. É muito grande. Ele é muito grande. Muitas diferenças regionais também, né? É um outro país, né? São outros países, né? São outros países. É o que eu falo. Cara, você pega a Europa, alguns países juntos cabem no Paraná. Então você imagina, né? Você pega Amazonas, pega Mato Grosso. Dias eu fui dar aula no Mato Grosso, eu rodei 500 quilômetros de carro, 500 quilômetros do lado direito e do lado esquerdo. Era só plantação. Conheci um gestor de fazenda que ele faz a gestão de uma fazenda que tem 89 mil hectares. Eu falei, eu não tenho noção o que é isso. Ele falou, é metade da cidade de São Paulo. Então você imagina o que acontece. Só o que eles fizeram de asfalto dentro da fazenda tem 300 quilômetros. Cara. Daí eu te pergunto, quem está lá dentro? Quem são as pessoas que estão lá dentro estudando? Sabe, a gente tem que levar a educação para dentro da fazenda. Tem fazendas que o cara usa avião, né? Para ir pro outro lado da fazenda. É assim, ó, o agro... E aí, ó, o agro comanda, né? O agro é muito importante para nós. E as pessoas desconhecem o que o agro faz hoje no país. Critica sem saber. Sim. Não sabe a diferença do trigo, da soja, e quer criticar o agro. Assim como se critica a indústria, assim como se critica a educação, assim... A gente é muito bom para criticar. Eu falo, agora vamos lá fazer a nossa parte. Critica o empresário. Não é que eu esteja defendendo o empresário, eu estou defendendo o emprego. Mas como que você defende emprego falando em empresário? Eu falei, mas é ele que está dando... Então eu acho assim, a gente fala em achar, né? Acho porque fazer ciência é difícil quando a gente não tem esses números do mercado. Mas nós precisamos ainda melhorar a educação de base. Não é discurso, antes que perguntem, não, eu não sou candidato. E eu sou candidato a fazer uma educação melhor, é só isso. A educação, ela transforma tudo o que a gente discutiu até agora em uma coisa melhor. Se eu te dissesse que uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar um livro para ir para a escola, porque antes o aluno do ensino público tinha que comprar livro também, isso faz tempo, não tivesse dinheiro para isso, e depois de muito tempo só estudando em ensino público, montou uma editora, o que você ia dizer? Então, eu sou fruto desse meio. Se não fosse a educação, eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu não tinha mesmo. E hoje eu sou autor. Então valeu a pena. Se eu não tivesse estudado, teria sido muito difícil. Legal. Eu falo, um jogador de bola, ele é 1 em milhões. É muito difícil. Você tem que ter um... Agora, a educação, ela consegue colocar a igualdade de condição numa época. Vai chegar numa época que você vai ter igualdade de condição. E aquele negócio, ninguém tira isso de você. Eu ia viajar muito de terno e gravata, assim, né? Botar paletó para viajar. E daí você vai chegando num ponto que você fala, eu quero ir de tênis, né? Entrar no avião para estar mais confortável. E eu comecei a usar a camisa polo e aqui estava escrito professor, né? E vou fazer ali, passar no raio-x, a hora que eu pego as minhas coisas, a menina do atendimento falou, boa viagem, professor. Cara, eu olhei e falei assim, pode falar o que quiser.
não tem o que supere essa palavra professor. Professor, né? É fantástico. Então eu falo, cara, vem para a educação. É aqui que faz a diferença. Legal. Frederico, o papo está ótimo, mas temos que encerrar. Carlos Frederico, da GPCom, deixa uma mensagem final para nossa audiência. Considerações finais. Eu acho que nada mais especial do que se você quer mudar de vida, se você acha que a educação é importante, entre em contato comigo. Suas redes sociais aí, E o que eu digo é assim, eu sempre posto isso e todo mundo fala, né? Desde muito tempo eu falo, nunca para uma reunião e sempre para um café. Então me chama para um café. Bom, mas você dá consultoria? Dou, e a primeira é super barato, cara. A primeira custa um cappuccino. Você me convida para isso e a gente conversa sobre isso. Porque não tem outra forma. Então, quer saber mais sobre educação? Entra lá, www.gpcom.com.br. GPCom é com N no final, que é Grupo de Professores e Consultores. N já viu, né? E nas minhas redes sociais, Carlos Frederico de Andrade, em todas as redes sociais, pode me procurar. E lá também vai encontrar meu telefone. É bem facinho de falar comigo. Legal. Você também que está nos assistindo, quiser entrar em contato com o nosso conteúdo, nosso YouTube é @telcastoficial. Agradeço a você que esteve com a gente até agora e um grande abraço. Até a próxima.